Louvado seja Deus. Deus é bom, irmãos? Amém. Deus é muito bom. Amém? Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler sobre a igreja de Éfeso, que eu chamo de igreja efesiana. Amém? Apocalipse capítulo 2. Nós vamos começar do primeiro versículo. Amém? Nós vamos ler só 5 versículos. Podemos? Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 5. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que... Só um minutinho que o vento aqui. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer o mal, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Observe. E tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal. E se não te arrependeres, Senhor Deus, que o Senhor acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Fale conosco ainda mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 6 ele fala assim: tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Ou seja, era uma igreja que Deus, mesmo só falando qualidades, e mesmo depois de Deus citar algo que a igreja precisava mudar, Deus ainda continuou elogiando a igreja. Essa era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é o padrão que nós buscamos. No entanto, a igreja de Éfeso ela era uma igreja amada, mas se torna uma igreja relaxada. É uma igreja que começou virtuosa, mas ela terminou de uma maneira não muito boa. E nós aqui observamos algumas características da igreja. E essas características, elas se encaixarão muito provavelmente perfeitamente naquilo que nós, que buscamos ser a igreja de Éfeso, que nós estamos vivendo. E então o culto dessa noite deve ser, por excelência, um culto à reflexão. Um culto a pararmos e analisarmos o que está acontecendo. Amém? Você observa que a Bíblia diz que esta igreja deixou o primeiro amor. E diz o profeta que ela não percebeu, que a própria igreja não percebeu que havia deixado esse amor. O amor foi se esvaindo, foi se deixando. Assim como Sansão, uma igreja enganada pelo mundo, não percebeu que o Espírito havia deixado. Algo acontece sem que as pessoas percebam. Às vezes você não perde um culto, mas mesmo sem perder um culto, será que você não perdeu o primeiro amor? Será que você tem o mesmo prazer em amanhecer o dia, pegar a Bíblia, ou pegar uma mensagem, ou pegar um desses livros que eu escrevi, e sentar, e meditar? Será que você tem aquele mesmo prazer em dobrar o teu joelho para fazer uma oração, e aquela oração sair suave, não forçado, não pensando o que falar, mas dobra o joelho e as palavras já vêm de maneira fluida? Eu não estou falando de orar 2 horas, 3 horas, estou falando de uma oração fluida. Estou falando de intimidade. Eu estou falando de você, quando você ama. Olha, quando você era jovem, você amava, talvez, se você hoje é casado, você amava teu esposo, tua esposa, você falava assim, bom dia, você já fica, olha, deu um bom dia para mim, você ficava feliz, porque havia um amor ali. Quando você fala um pouquinho com Deus, você fica feliz. Você fica um pouco, sabe, porque o amor é tão grande que você pega aquelas migalhas que para nós, estou falando aqui para que você entenda, talvez alguém falasse um oi para você, você fica feliz. É como se você medita na palavra e à noite
alguém prega aquilo que você meditou, você fica feliz, meu Deus, Deus está, sabe, o amor faz isso, você fica feliz com pouca coisa, você não quer muito, você só quer que você seja lembrado, você só quer estar na presença, você só quer, amém? O primeiro amor, ele gera coisas genuínas. Eu quero que você entenda, o primeiro amor, ele gera coisas genuínas. O primeiro amor, ele não te obriga a usar uma roupa. O primeiro amor não te obriga a orar, não te obriga a jejuar. O primeiro amor te dá prazer em tudo isso. O primeiro amor faz com que você se sujeite. O primeiro amor faz com que você desça. O primeiro amor não é você ser repreendido por algo, mas faz com que você mesmo reconheça os erros que estão em você. Você disse, Pedro disse, isso desagrada o Senhor. Essa maneira de vestir não agrada ao Senhor. Essa maneira de andar não agrada ao Senhor. O primeiro amor é um autopoliciamento da sua própria vida. Este é o primeiro amor. Talvez muitos de nós perdemos este primeiro amor. Talvez muitos de nós perdemos a intensidade do desejo de amar. Talvez muitos de nós temos a religiosidade de estarmos ainda vivenciando um ambiente de culto, mas perdemos a expectativa de vivenciarmos a presença de Deus. Talvez nós estamos nesta condição, sem amor, sem perceber que deixamos o amor. Vontade de ir ao culto nos dias que não tem culto, mas no dia que há culto, ao entardecer, a vontade se vai. Qualquer desculpa é um motivo para deixar o culto. Primeiro amor, quando se vai, as coisas começam a tomar outra prioridade. A igreja de Éfeso, a Bíblia diz que Jesus disse que ele conhecia suas obras, não é isso? Que Deus conhecia o seu trabalho e que eles puseram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram, e o próprio Jesus disse, e tu achastes mentirosos. Ou seja, Jesus estava elogiando, porque era uma igreja que combatia o pecado. Não é aquela igreja que não fala de denominação, não fala disso aí não, eles combatiam, eles ensinavam, eles combatiam o que estava errado. Jesus elogiava por aquilo. Eu conheço as tuas obras. E ele continua, vocês perseveraram e colocaram à prova aqueles que diziam, olha só, colocaram à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e acharam mentirosos. Ou seja, a gente fala da obra dos Nicolaítas, o mundo religioso está desse jeito, coloca à prova, tudo isso é muito bom, amém. E ele continua, dizendo que a igreja, ela suportava o sofrimento, e ainda assim continuava trabalhando duro pelo nome de Jesus, suportava o sofrimento, mesmo sofrendo, mesmo angustiada, elas continuavam trabalhando pelo nome de Jesus. E aí ele continua, que a igreja trabalhava sem se cansar. Sem se cansar. Trabalhar sem se cansar parece um gesto de amor, porque quando você trabalha para algo que você se cansa, imagine você com a tua esposa, você diz, eu estou cansado de querer fazer isso para você. Se você está cansado disso, porque aquilo já não é prazeroso. Aquela igreja ainda não estava no estado deplorável da ausência do amor, mas tinha perdido algo. Eu quero que você entenda, eu não estou aqui dizendo que aquela igreja de Éfeso, e nem Jesus disse que aquela igreja de Éfeso perdeu o amor de tal modo que ela era uma igreja seca de amor. Estou aqui dizendo que a igreja perdeu a intensidade do amor, aquele primeiro amor, a intensidade mais forte do amor. Você lembra do tempo que louvávamos os hinos, e toda a igreja louvava, e aqueles hinos que falavam na alma, e as pessoas choravam, que as pregações eram tão profundas para você, que via um prazer tão grande. Aonde está aquele amor que provocava aquele nível de felicidade, de prazer em louvar, de prazer em ouvir culto, que você não perdia culto, por mais que estivesse cansado, pensando, hoje é culto e cada palavra é especial, você fazia da palavra, da pregação algo especial. Mas quando o amor se vai,
você não faz com que aquilo seja especial. Seja só mais um culto e você não mais produzirá efeito com aquele culto, porque o amor se foi. E eu estou falando da intensidade. A intensidade do primeiro amor é o que traz a transformação, porque o amor que você acostuma, que eu não quero entrar em outros pontos aqui, mas o amor que você acostuma não é o amor que Jesus espera de nós, o amor que estamos acostumados com Ele, não. O amor de um casamento, não. Por isso ele diz que a igreja trabalhava sem se cansar. Observe, a igreja cansada no sentido de trabalhar sem parar, de suportar as tentações, mas a igreja não se cansava, ou seja, não parava, ela suportava. Talvez muitos de nós temos suportado, não temos nos afastado, não temos nos desviado, temos estado na fé. Talvez outros já estão pensando em desistir, pensando em abandonar, em não continuar, e a mente fica ali. Ei, que tipo de amor você acha que está produzindo dessa forma? Ei, Deus está falando com você essa noite. Que tipo de amor? Você acha que viver a tua vida por ali, fazer qualquer coisa e viver todo dia longe de Deus e vir para o culto, aquilo serve para alguma coisa? Se o teu coração está longe, Jesus disse, lendo o profeta Isaías, disse: bem falou o profeta Isaías acerca de vós, que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando o coração está longe, você vai para o culto, mas o culto não está em você, a adoração não está na alma, porque você se preencheu das coisas do mundo, daquilo que o mundo tem, e o que sobra é dor, decepção, desânimo, porque você vive para conquistar as coisas que estão no mundo e que no mundo estão. Às vezes nós não paramos para analisar e ver o que está acontecendo. O que é esse primeiro amor? E ele continua, ele diz que ele tem uma coisa só contra a igreja. Olha só, uma coisa só, que deixaste o teu primeiro amor. Aquela igreja não deixou a doutrina, aquela igreja não deixou os costumes, aquela igreja não deixou de servir a Deus, aquela igreja não mudou em relação à sua comunhão com Deus. Ela não se cansava ainda. Você cansou? Se você cansou, se algo quer te fazer parar, se algo quer te fazer desistir, você está num estado pior do que este. Porque quando Jesus disse que eles deixaram o primeiro amor e tem uma coisa contra ele, a Bíblia diz assim: lembra-te de onde caiu, volta à prática das primeiras obras. Observe, onde caiu, e arrepende-te. Ou seja, deixar o primeiro amor está sendo classificado como um pecado. Eu preciso me arrepender de ter priorizado outras coisas. Deixar o primeiro amor está com uma conotação de idolatria, colocar outra coisa acima de Deus. Os meus ídolos tomaram o espaço de adoração aonde Deus deveria estar. Eu não sei qual é o teu ídolo, eu não sei qual é o teu Baal, eu não sei qual foi o altar de sacrifício para que Deus pagão você levantou. Mas Jesus disse: tem uma coisa apenas contra ti, deixar-te o teu primeiro amor. Ou seja, eu deixei de ser a prioridade, eu deixei de ser a prioridade da tua vida, eu deixei de ser de fato aquele que tinha, ou que, porque assim, irmãos, talvez para você entender, eu preciso trazer um quadro natural. Se você pega um casal de namorados, de noivo, de casal, casados, que seja, quando eles se amam, a vida de um gira em torno do outro, e a vida daquele gira em torno dela, e a vida de um vai girar em torno do outro. E a mulher sabe o que o marido gosta, ela vai preparar a melhor comida para ele naquele dia especial, porque ela conhece os gostos dele. Ela não fica perguntando: tu gosta disso? Não sei o que. Não, ela já sabe. Ela sabe e vai procurar agradar.
O homem, o marido está trabalhando e vê alguma coisa, um vestido, sei lá, algo, olha, já lembra da esposa, porque ele sabe que ela gosta daquilo, porque ele vive em torno dela e ela vive em torno dele. E então, dentro das suas limitações ou das suas possibilidades, a mulher vai fazer o melhor para o esposo e o esposo vai fazer o melhor para a esposa. E assim, ambos estão vivendo naquele primeiro amor. Então casam. E quando casam, começam a acostumar um com o outro. E quando acostumam-se um com o outro, aquele nível de cuidado começa a se esvair. Ama. Deseja um ao outro, deseja-se um ao outro. Mas não há o mesmo nível de cuidado. Jesus estava comparando aqui, dizendo assim: olha, vocês deixaram o primeiro amor, mas vocês ainda não se cansaram. Porque quando não amam, você cansa. A mulher, o homem vai trabalhar cedo, ou então vai ter que viajar, ela acorda 4 horas, 5 horas da manhã, faz o café ainda com sono, mas aquilo não é para ela um peso, aquilo é para ela um prazeroso, porque ela ama. Mas quando ela não ama, ela sabe que ele vai ter que viajar ou não, ela vai continuar deitada. Ela não se preocupa em colocar um alarme, ela não se preocupa em acordar cedo, ela não se preocupa em fazer o café, porque ela tem a sua vida como a sua prioridade, porque ela está cansada de fazer algo para o outro. E quando você está cansado, deixa de ser prazeroso, porque você se ama mais do que ama outra pessoa. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, daquele primeiro amor, você não cansa se tiver que jejuar, você não cansa se tiver que vir para a igreja, limpar a igreja, você não cansa se tiver que se vestir, de vigiar com as palavras, e se tiver que evangelizar, é prazeroso. Mas quando você está cansado, se tiver reunião, se tiver oração, você não vem. É ciclo de oração, eu não venho. É tal coisa, eu não vou, porque não há prazer, há cansaço. Então você tem as suas prioridades, e você fará com que as tuas prioridades se elevem. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Então a intensidade da prioridade muda. Escute bem, a intensidade da prioridade. Você primeiro tinha uma intensidade na prioridade, Deus em primeiro lugar. Lembro-me quando aceitei Jesus, jovem, proibido pelos pais de estar na igreja, não andava em festa, não andava em rua, tinha até as 9 horas para entrar na minha casa, filho único, crescido com cetro de ferro. Não é como hoje em dia que menino pode ser de igreja ou não, vai para a rua, não tem hora de voltar. Eu não, graças ao meu bom Deus, tive uma boa educação no que diz respeito a isso. E então 9 horas eu estava em casa, e o que eu fazia, ia para o culto. E então um dia meu pai perguntou para mim: eu estou sabendo que você está indo para a igreja, para os cultos de crente, é verdade? E eu balancei a cabeça que sim. Ele disse: não é para ti ir para a igreja. E eu lembro que minha mãe falou assim, falou algo, querendo ter a última palavra. Eu disse: é mesmo, não é para você ir. E aí ele bateu, a palavra final, ele disse: agora tu vai, porque ela disse para te não ir. Mas graças a Deus que ele que era bom de Deus naquele dia. Mas ele disse: mas 9 horas tu vai estar aqui, porque ela falou mal, e nem se tu deixasse, não era para ele ir, algo nesse sentido, eu não lembro mais. E aí agora tu vai. Graças a Deus, né? Mas 9 horas é para te estar aqui. E eu estudava à noite, e nos sábados e domingos eu ia para o culto. E eu lembro que às vezes o culto terminava um pouco mais de 9 horas. E então, na oração, ficava me pisando. Na oração, o pessoal fechava o olho, eu olhava para todo mundo, estava fechando o olho, e eu saía correndo de dentro da igreja. E ia correndo até chegar na minha casa, para chegar 9 horas. Às vezes tinha uma oraçãozinha que eu, ali antes das 9 horas, que eu ia ver que não dava, eu ia, na época tinha a casa pastoral do lado, tinha o beco,
Eu ia beber água lá e já pegava o beco, já ia para ir para casa, porque não dava para assistir o culto todo. Melhor assistir a metade de um culto para poder estar na outra semana do que assistir o culto todo e fazer sacrifício de tolo. A outra vez não está lá, vigiava. Chovia, sabia que estava chovendo, ia começar a chover, serenar, olhava que ia cair um toró e eu saía de tardezinha de casa. Colocava chinelo, eu costumei ir para a igreja de chinelo, não foi por causa de maus hábitos, não, era para ninguém saber que eu ia para a igreja. Chovia no inverno, e o que eu fazia, sair de tardezinha, pegava a chuva, ficava lá fora até o culto abrir, quando abria, mas não deixava o culto. Não era pesado, não era difícil. Por que não era? O amor faz toda a diferença. Não é isso que Paulo ensina em Coríntios? Ainda que eu faça de tudo aos pobres, sem amor nada seria. O que é a vida do homem sem amor? O que é a tua vida sem amor? Se nós não amamos a Deus, que não. Agora, se você diz que ama a Deus, como disse Pedro, mas você fala mal do teu irmão, ora, se você nunca viu a Deus, como você pode amar? E o teu irmão que você vê não consegue amar? Tem algo errado. Tem algo errado. Então, você vai observar que o amor faz com que você se entregue, que você sofra. Você, olha, pode estar tremendo de frio na chuva, você está amando a Deus. Amando a Deus. E alguns com mais intensidade, outros com menos, mas ele está lá. Está lá. E então aquele que ama, quando falha, porque somos imperfeitos, é igual um casal. Um casal falha contra o outro. Às vezes você fala um tom diferente para a pessoa, aquela pessoa baixa a cabeça. Às vezes a pessoa, o casal está ali e alguém falou uma coisa lá para o outro se ofendeu, então você acaba falhando. Essa é a vida de um cristão. Às vezes você faz algo que desagrada a Deus. Você fez algo que desagradou, meu Deus, sabe, você sabe que fez isso. Só que às vezes nós não dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, eu fiz isso com o Senhor. Hoje eu não orei. Hoje eu tive outras prioridades. Às vezes não fazemos isso com Deus e às vezes não fazemos com a esposa, com o esposo. Eu estou fazendo um paralelo para que você possa entender, e todas aqui possam entender, do jovem ao maior. O amor, irmãos, ele é convertido em cuidado. Quando você tem intimidade com Deus, ninguém precisa pregar nada para você não. Quando você tem intimidade com Deus, você está andando, você sente: rapaz, hoje eu estou mais seco. Você está sentindo já. Não, hoje eu estou sentindo mais a presença. Quando você está bem com Deus, com intimidade com Deus, você começa a falar para alguém as coisas assim, e aí a inspiração vem. Você está olhando alguém andando na rua e a pregação, sabe, vem o quadro, sabe, da mensagem, a inspiração para pregar. Vem, sabe, uma folha que cai, gera uma mensagem. Ou alguém andando de bicicleta, sabe, tudo é uma pregação. É assim ou não é? A intimidade faz isso. Você começa a observar detalhes e conhecer profundamente o Espírito que está em você. Mas quando você não tem tanta intimidade, você faz coisas e acho que isso aqui não tem problema não, isso aqui é assim, outro, é aquilo outro, e você vive uma vida de qualquer jeito. Você vai para bem distante de Deus. E quanto mais distante estamos, menos intimidade temos. Do mesmo jeito é um casal. Quando um casal se ama, quando você vê o rapaz chegando do trabalho, pela cara dele você sabe se o dia foi bom ou não, se ele está feliz ou não. Pelo olhar você sabe se há tristeza ou se está normal. Pelo tom da voz, se está oprimido ou se não está. Então, se você ama, você vai buscar. Você lembra da história em que o irmão Brando não conseguiu pagar uma cadeira? Então a mulher deles ficou preocupada, porque ele gostava tanto de ler a palavra naquela poltrona, mas ele não conseguiu juntar. Então ela fez uma torta de morango, de que foi? Quem lembra? Cereja, olha, irmã, lê mensagem, torta de cereja, é isso mesmo, irmã, só lembrar que era uma fruta, uma torta de cereja, porque era o que ele mais gostava. E ele ia para lá e não vinha aqui, vem para cá, meu marido, sente aqui na mesa comigo, vamos comer essa torta de cereja juntos. Ela, você está diferente, porque eu vou agora para ali para a sala, ele vai vir para cá. Ele desconfiou e disse: levar a cadeira, não foi? Poltrona. Ela baixou a cabeça e disse: foi. Os cuidados faz isso.
Você buscar suprir uma necessidade que alguém está tendo. Isso é amor. Às vezes nós vivemos isoladamente para a gente mesmo. Nós nos tornamos, às vezes, irmão, não é o que você gosta apenas que é o seu ídolo. Às vezes você se torna o próprio ídolo. Você só quer o que você quer. Você só faz o que está na tua mente. Ninguém pode dizer nada para você. Você não ouve conselho de ninguém. Você não ouve repreensão de ninguém. Para você tem que ser do seu jeito. Você virou o seu próprio ídolo. Você se separou da presença de Deus. Uma coisa tenho contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Não é isso? Então quando o casal ele se ama, ele percebe o silêncio, percebe o tom de uma conversa, percebe até a hora de, se eu falar desse assunto. É assim, uma mulher, eu sempre digo isso, uma mulher, se ela for sábia, ela sabe conquistar qualquer coisa do esposo. Se ela for sábia. A tola não, mas a sábia sabe. Tem homem que é ignorante, mas tem a hora que está tão dócil, aí é a hora de primeira agrada, tudo ali, depois vai falar algo. É assim, não é? A mulher tola não, ela quer enfrentar, é desse jeito. Aí o jumento já é bruto. Aí vai lá, o bruto é um rinchada para um lado, o outro coice para o outro. Aí como é que dá certo? Não dá certo. Não é assim? Mas quem é sábio é coisa diferente. Você agrada, você faz algo, mas você não faz por causa que você quer manter o seu ídolo em pé. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar. Não, você faz por prazer. Você vai agradar a Deus. Você acha, eu não sirvo a Deus para ser salvo, irmãos. Eu, pastor Marcos, não sirvo a Deus para ser salvo. Isso é uma consequência, mas eu não sirvo para ser salvo. Sinceramente, não sirvo a Deus para ser salvo. Lembro-me que o irmão Bruno disse que se ele soubesse que ele estava condenado ao inferno, e se ele tivesse que ir para o inferno, ele não abandonava Deus. Ele disse: Senhor, tem sido tão bom para mim. Glória a Deus. Mesmo que ele tivesse condenado, para que ele vai abandonar Deus? Tem sido tão bom. Sabe, você vai distanciar de alguém tão bom por causa de capricho seu, por causa de problema seu, que só está em você, e que é Ele que muda em você, que é Ele que transforma em você. Mas às vezes nós somos assim, que não queremos dar ouvido, não quer ouvir repreensão, você se zanga. Sabe, é igual o casal, não, vou separar, eu não aguento mais. Sabe, é igual às vezes a gente quer sair da igreja, quer fazer tudo, porque nós perdemos a intimidade e o amor para com Deus. E se nós não analisar de fato o que está acontecendo, que foi o primeiro amor, foi de fato o primeiro amor que perdemos, se nós não pararmos para ver e nos arrependermos, como diz a palavra, arrepender e voltar à prática das primeiras obras, ou seja, está falando de intensidade, voltar a fazer aquilo que fazia, voltar a ser aquilo que era, porque o amor não é robótico, o amor é prazeroso, é da alma. Você começa a buscar Deus, não é um amor intelectual, não é um amor comum, eros, nem esse tipo de amor. Existe 5 tipos de amor, né, no grego. Não, Deus está falando de um nível de amor, irmãos, tão intenso que chega a ser um dom. Aleluia! Todo homem pode amar, mas o nível de amor que Deus quer para nós nem é produzido por você, é Ele que faz em você, porque é um dom, é algo de Deus em você. É o fato de você apenas se submeter, é duro, é pesado, aí você vai começar a ter prazer naquilo, e começar a amar aquilo, é assim. Vocês estão entendendo? Amém? Então quando você ama, você percebe o silêncio, você percebe o tom duro, você percebe. Quando você é amado por Deus, você precisa perceber, tem que ser sensível também, para perceber, Deus não falou mais comigo, a pregação não está falando comigo, você tem que desconfiar. Desconfiar porque que as coisas não estão mais. Não é assim, meu Deus, a igreja está não, é você, como indivíduo, olhar, meu Deus, algo mudou, foi em mim. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, às vezes o que falta é iniciativa. Nunca esqueço, na pior fase da minha vida, a igreja eu vivia de oração, aquela coisa, eu ficava assim sentado, ficava pensando, meu Deus, antigamente eu subia monte, fazia isso e aquilo outro, eu pensando na época, né, muitos anos atrás,
E hoje estou desse jeito, ficava só lembrando o passado. Passado glorioso, mas não tinha iniciativa nenhuma. Eu lembro, nunca esqueço disso. O pastor disse: olha, tem um irmão aqui no nosso meio, que você fica lembrando do teu passado, que você orava, isso e aquilo outro, e você acostumou com isso. Você vê as pessoas orando, cheias de poder e tudo mais, e você acostumou. Deus manda dizer para você que se você apenas orar, Ele faz o resto. Amém. Irmãos, eu só dobrei o meu joelho, eu orei 5 minutos, e depois sentei de novo. Mas Deus não falha na palavra. Amém. Eu lembro que quando eu amanheci o dia, eu olhei para mim mesmo e disse: meu Deus, eu estou diferente, está mais leve, estou sentindo a presença. Aí fui abrir a Bíblia, comecei a ler, eu chorei nesse dia. Aí no culto à noite, só olha, tem um irmão aqui que se sentou no sofá, começou a ler, nas primeiras palavras veio a lágrima. Deus não dizer que Ele estava do teu lado. Amém. Então assim, o que falta é iniciativa, porque Deus sempre está para nos ajudar. Agora, Deus resiste o coração soberbo. Se você for soberbo, você vai morrer na soberba, vai morrer nos teus erros. Não adianta ser soberbo, não vai adiantar. Desça, chore, se lamente. Pastor, não consigo chorar. Pois chore por não conseguir mais chorar. Se lamente por não conseguir mais se lamentar. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não sou, tá aqui os irmãos sabem, eu não sou de estar pregando coisas para a internet, e nem temos alcance, eu não faço nem divulgação de vídeo, eu não sou disso não, mas eu vou dizer para você, o que essas igrejas de mensagem têm, de modo geral, né, porque existem exceções, evidentemente, não está tão distante da denominação, só religiosidade, sem amor, sem prazer, cultos para o ego, cultos aonde eles mesmos se autovalorizam. Nós somos isso, nós somos aquilo, mas você vai olhar para a vida vivida, não tem. Esse nunca foi a mensagem. Essa não é a mensagem. A mensagem, ela propõe no meu e no seu coração uma restauração. A restauração não é para uma era, a restauração não é para uma religião, a restauração é para cada indivíduo que busca viver na presença. Eu me preocupo muito quando eu vejo pessoas com maus hábitos. Eu, pastor Marcos, me preocupo muito. Pessoas com maus hábitos. Gosta de brincar na hora de falar sério, fala duro demais na hora de brincar, tem problemas com dívidas, solta umas mentiras aqui e ali, não tem princípio, sabe, a casa dividida com brigas, contendas, casa, sabe, que está tudo desordenado. Eu tenho preocupações, porque no fundo o Evangelho não é as palavras que você prega, é a vida que você vive. O Evangelho não está em tábuas de pedra, não está em papéis, ela deve estar no coração do homem. E o coração do homem que ama se submete. O coração do homem que ama, ele desce, ele vai descer. Por que desce? Porque se ele não descer, as coisas começam a cair. O que acontece, pastor, quando a gente perde o primeiro amor? Vulnerabilidade. A primeira coisa, você começa a se tornar vulnerável. Quando você está no primeiro amor, assim, um monte de problema vem, é mesmo que nada para você, não está passando nada, problema aqui, está ali, e os outros falam: rapaz, esse problema fosse eu, porque a pessoa já é pesado para ela. Mas você sabe, mas quando passa aquele primeiro amor, você passa a prova menor, e aquela menor ainda te derruba. Você passa coisas menores e aquele que é menor ainda te derruba. Por quê? Porque você agora é vulnerável. Aquilo que, sabe, é assim, um homem quando ama a esposa, imagine uma esposa que ama o esposo, e alguém na rua fala alguma coisa, a mulher, ela vai chegar e vai repreender, não é isso? Ela repreende: ó, me respeita, eu sou uma mulher casada, é assim, não é? Ela vai fazer isso, é assim, não é? É a mesma coisa o cristão. O Satanás vem com alguma coisa lá, ele está para trás de mim: Satanás, está repreendido no nome de Jesus, sabe, ele nem deixa. Mas quando o amor, você vai e fica vulnerável,
Aí a mulher, não fala isso não, que meu marido não vai gostar se souber não. Já está rindo. Dá para prestar uma peça dessa? Dá para prestar? Não dá para prestar. Entrega logo lá. Não dá para prestar. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa o crente, Satanás está vindo lá, ó, diabo, não vem não, diabo, porque eu não resisto, Satanás, eu não vou resistir. Dá certo isso aí? Não dá. O Satanás vai logo pular no colo dele, né? E diz, tu é meu, me leva, vamos casar. É assim? Então, a vulnerabilidade acontece, as tentações começam a ser presentes, e aquilo que parecia tão, sabe, você muito acima dos problemas, muito acima das coisas, e não é por alta exaltação, é pela porção do Espírito que é te dado. Aí você está muito acima dos problemas, e que problema vem, aí você começa a olhar, eu estou cansado dessa vida. Irmãos, quando eu vejo gente dizendo, eu estou cansado dessa vida é só problema, olha quão distantes estão de Deus. Quando começa a olhar para problema demais, eu vou comer, eu mudo de cidade logo, como se mudar de cidade resolver esse problema. O problema está dentro de você, o problema está dentro de você, o problema não está fora. E quando você não ama, tudo é um peso, porque foi o amor, foi seu amor. Por que você acha que no mundo tem gente que se aproveita de pessoas que amam outra e faz a pessoa virar um gato de sapato lá, e a pessoa faz tudo por aquela pessoa e a outra nem valoriza, mas faz tudo porque ama. Aquela pessoa está fazendo aquilo, ela tem prazer em agradar a pessoa, mas ela vai sofrer por não ser correspondido. Deus, ele é diferente, ele tem prazer que você o sirva, mas ele faz questão de corresponder ao seu amor. Deus não é homem, Deus não é falho, Deus, ele requer algo para que ele, da mesma importância, possa também te entregar algo. Às vezes queremos que fosse como que um milagre, nós queremos a porção de Deus, isso e aquilo outro. Nós precisamos sim da porção, mas como? Joelho no chão. Como que precisamos, como é que vamos buscar Deus? Como? Simplesmente entendendo que as minhas prioridades não podem ser maior do que as prioridades de Deus. Que Deus quer para a minha vida é maior do que eu quero para ela mesma. Ou eu vivo essa vida da maneira que eu quero e vou viver aí, hoje em dia, eu digo uns 50, 60 anos, talvez com saúde, e depois isso é tranqueira. E você acha que vai servir para alguma coisa? Ou deixar de viver para si e viver para Deus? É isso. Porque quando a idade chega, irmãos, escute bem, quando a idade chega, a tua perspectiva muda, a tua mente muda. Você não pensa mais como um jovem, você não pensa mais em você, você começa a ter outras prioridades e você fica lá embaixo. E quanto mais velho você vai ficando, e aí eu já não tenho essa experiência, apenas já vi alguns comentando, senhores de idade, anciões, que a dor e o desespero é não ter conhecido Jesus mais cedo ainda, na inocência. Mas nós vemos crianças, jovens que cresceram na igreja, mas não têm tido o amor e não têm conhecido o amor de Deus, não tiveram ainda um encontro real com Deus, e vem para a igreja, mas tem suas prioridades. Tudo relacionado a Deus fica em último lugar. Se é para ler a Bíblia, vai ser em último lugar. Se você lê, não para meditar, igual medita em outro livro, outra coisa, não vai ter a mesma coisa. Você não fala, porque assim, quando você ama a Deus, você fala, olha, eu vou dizer assim, eu estou lá em casa, se eu estiver na rede, fazendo o que for, a Elielma já sei, eu nunca disse isso para ela. Elielma chega lá perto de mim, eu já sei, ela vai falar alguma coisa de Deus, ela vai perguntar alguma coisa, mas vai perguntar, né? Vai perguntar alguma coisa, se ela teve uma visão, se aquilo é visão, se não, aquele temor, né? Eu já sei. Chegou assim perto de mim, eu já sei. Olha, quando você vê alguém que ama a Deus, ela encosta perto de outra pessoa, vai falar do amor de Deus. Pode olhar, irmãos, ela vai falar do amor de Deus. Uma vez, eu falei para você, estava no dentista, eu vi uma moça lá falando para a tia dela, e sabe, eu fiquei com prazer em ouvir aquela moça. Não era nada profundo,
mas era a intensidade, a vibração do amor daquela moça. Isso é como cuidados. Um dia, ontem eu fui no interior da minha tia, do meu pai, na verdade. Fui lá, vim cedo, mas fui. E aí minha tia estava lá. Uns dias, umas semanas atrás, eles foram lá em casa. Eles moram, eu esqueci o nome, é Minaçu, parece o nome da cidade. E foram lá em casa. E no quintal tem aqueles carrapichos, né? E a perna do meu tio sujou e a tia passou a mão na perna dele. Cuidado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cuidado. Eu olhei aquilo, eu sou assim, de ficar observando. Cuidado. Pode estar casado, pode estar com não sei quantos anos casado, mas tem cuidado. Quando você tem o amor por Deus, o prazer por Deus, você tem cuidado das coisas de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O cuidado, o amor, ele está ali, irmãos. Os cuidados. Não é a obra de Deus, é culto, não. Sabe, é os cuidados. Você não tem suas prioridades, você tem as prioridades de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas às vezes a gente perde tantas oportunidades. É verdade, eu já perdi tantas oportunidades na vida, irmãos. Tantas, sinceramente. Até de morar para outro país eu já perdi. Mas eu tinha outras prioridades. As minhas, como eu queria. Meu sonho era morar no sul. Primeira vez que eu fui no sul, já fui convidado lá. E ainda para cuidar da igreja. E o pastor ainda disse: só traga. Você perguntou se eu tinha. Perguntou se tem móvel. Eu disse: você tem. Só venda tudo lá. Roupa, vem tudo. Só traga seu carro. Falou assim: só traga seu carro. E tudo aqui você vai ter roupa aqui, vai ter casa alugada, tudo. É meu sonho, mas eu tinha prioridades. Na época aqui só tinha 10 pessoas. Ia cuidar de uma igreja com mais de 120 pessoas. Mas não é o meu ego, não é a minha vontade. Passei 8 anos aqui na igreja. 8 anos. Nós estamos com quantos anos já? A igreja tem o quê? 15 anos? 15? Passei 8 anos sem tocar R$1 de dízimo na igreja. 8 anos. 8 anos. Montei a escolinha de informática. Aí fui até Deus, depois virou lan house, mas me virando, e tudo que entrava, comprei instrumento, comprei tudo, mas não gastava R$1 da igreja. 8 anos, só investindo. Isso aqui, vocês sabem, essa igreja é uma casa que era minha, eu troquei em outra que valia muito mais, né, para que a gente, valia muito mais do que essa, eu troquei nessa só por causa da localização. Porque eu não posso priorizar a mim mesmo. Contudo, qual é a nossa prioridade? Eu não estou falando sobre finanças, mas qual é a nossa prioridade? O que nós priorizamos? Talvez essa mensagem, ela foi talvez até além. Talvez você percebeu que além de você não amar a Deus, você não ama o teu cônjuge. Talvez você como filho não ama os teus pais. Talvez você como pai, mãe, não cuida dos teus filhos da maneira que deveria. E o pior, irmãos, todos vão crescendo. Hoje temos ainda poucas crianças vão crescendo. E quando chega a idade, se não tiver uma boa educação, a mente é outra. A mente é outra. Conquiste o seu espaço na presença de Deus, para que Ele te dê sabedoria, para que você conquiste teu espaço na sua casa, porque senão Satanás conquista o dele. Essa é que é a realidade. Ah, pastor, há tantas vulnerabilidades, eu tenho tantas fraquezas, às vezes dá vontade de desistir, eu já pensei nisso aqui. É verdade, pode acontecer. Vontade o inimigo pode colocar na tua mente. Irmãos, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, sem tendencialismo. Se eu soubesse, aqui em Vargem Grande, uma igreja melhor do que essa, para alguém congregar, eu mesmo indicaria para vocês. Sinceramente, eu mesmo indicaria para vocês. Se eu soubesse uma igreja, e quem me conhece sabe, eu não tenho assim negócio de meu irmão quer mudar de igreja, não estou nem falando de algo que já aconteceu, estou falando de maneira geral, coisas que qualquer pessoa vai acontecer. Eu mesmo indicaria. Mas a realidade, irmãos,
é que nós estamos longe de ser uma igreja modelo, mas nós estamos buscando fazer o nosso melhor para que a gente creia e mantenha-se na palavra, não naquilo que virou um dogma, que vai olhar na Bíblia e não tem, mas o profeta disse, está dito, não está na Bíblia, não. Mas na Bíblia está diferente, não, mas está diferente, mas ele disse, rasgue a Bíblia. Eu não. Se a Bíblia disser algo, eu tenho que ficar com este algo que a Bíblia diz. Glória a Deus. Eu esqueci o nome de um rapaz, há uns anos atrás. Como eu fiquei surpreso de conversar com ele, da igreja do Cacô Filipe. Hoje, eu não sei nem porque eu estou falando tantos assuntos hoje. A igreja do Cacô Filipe. Conversei com esse rapaz, sentei com ele e passei mais de 2 horas conversando com ele. O homem falava Bíblia, pá, sabe, tudo se encaixava, tudo encaixando. Ele disse, olha, é verdade, tudo se encaixa. Deus usa profeta vivo. Quando Moisés estava lá, morreu, mas foi Josué, Deus não fala mais com Moisés, agora é Josué, e agora William morreu, agora é Cacô Filipe, porque Deus usa profetas vivos. E ele disse que a Bíblia tem que ser rasgada, tocar no fogo, porque tem que ser um livro dele. É aí que entra, basta substituir a palavra. Qualquer profeta pode, olha irmão, pode descer fogo do céu, pode expulsar demônio, eu não estou nem aí para isso. Bateu contra isso aqui, eu estou falando de mim, quem quiser seguir, siga. Bateu contra isso aqui, e ele encaixando e não sei o que, e eu concordei com ele. Você pensa que não concordei? Disse, olha irmão, tudo que você está falando é verdade, é muito bonito, só que só tem um problema, dentro da sua lógica não está nada errado, só que começa por aqui. Aí foi tentar desconstruir, mas a mente dele não entrava, porque depois que você tira a palavra da frente, não tem mais nada. Qual é o filtro que você vai usar? Você vai falar o quê? Qual é a verdade que você tem para falar? Não tem mais como. Se a palavra não vale mais nada, você tem o quê agora? Então é a palavra de Deus, o filtro é a palavra. Porque no último dia nós vamos ser julgados segundo o quê? Essa palavra. Paulo disse que o mundo vai ser julgado segundo o que ele pregou. Paulo disse isso. Então se preocupe com o que está escrito, porque não é o que outros pregaram, é o que ele pregou. E eu não estou aqui dizendo que você não pode ouvir pregadores, não estou falando nada disso. Estou aqui querendo dizer que a nossa vida precisa estar pautada na palavra. Pastor, e como pautar a palavra? Primeiro eu tenho que amar Deus, primeiro eu tenho que me submeter. Eu vou orar aqui, eu estou sem ânimo, dobra o joelho e ora assim mesmo. Deus não mandou você dobrar com ânimo, Deus mandou você orar. Eu vou ler a palavra, é para ler, não, vou ler bem no capítulo, leia, comece um capítulo, está bom demais, leia o capítulo, tá bom, amém. Eu leio a Bíblia em ordem, não tem problema não, abre lá, começa, vai para Romanos, vai para Éfeso, não se preocupe não, se você for logo para Romanos, Deus te acerta ligeirinho lá, vai para Romanos, vai para Éfeso, vai para Tiago, entendeu? Deus dá cada cacetada ligeirinho, irmão, que vai dar uma fé tão boa. Aí depois você pensa que não está olhando, você está lendo os evangelhos, porque quem ama, assim existe coisas que são necessárias. Quando você está naquele primeiro amor, você lê o que Jesus fala, você chora, só não tem doutrina nenhuma lá, não tem, é os passos de Jesus. Aí você chora, Jesus falando, tal, aí você chora, bem-aventurado, aí você sente aquela presença, bem-aventurado, tal coisa, aí você olha assim, Jesus falando, não tem doutrina ali, aí você está ali com aquela presença, aí você cresce um pouquinho, você vai deixar da papa, aí você vai para a doutrina, aí vê o Paulo corrigindo, Paulo exortando, aí você vai ali, não é assim? Mas quando você está mal, é assim, você lê a Bíblia, aí é uma pancada, aí você se sente todo reprovado na Bíblia, e sua reprovação, ela te traz uma angústia, porque você não se submete, porque você não tem amor, e aquilo se torna um peso, porque você sabe que a Bíblia está sendo contra você. Mas quando você ama, você tem prazer. Olhou a Bíblia e bem-aventurados são aqueles que foram exortados, aí você fica com alegria, Deus me exortou na palavra, graças a Deus, glória a Deus que Deus me exortou aqui, eu aprendi essa lição. Mas quando você não tem prazer, você fica zangado com isso, é assim ou não é?
Irmãos, desculpa, eu até pulei aqui o esboço, muita coisa, mas é isso, de maneira geral. O primeiro amor, deixando o primeiro amor, é uma queda vertiginosa, é uma grande queda, é um abismo. Você está ali em cima e problemas vêm, você meio que nada. Se você perdeu o primeiro amor, você começa já a ser vulnerável com as coisas. Acontece alguma coisa, dá vontade de brigar, dá vontade logo de fazer tal coisa, você quer tomar a tua decisão, porque você está vulnerável àquela situação. Se você está vulnerável, tem algo já está errado. Algo já está errado. Só botar isso na sua mente, já está errado. Deus, quando fala, quando acerta, quando te ensina na palavra, é porque Ele quer te corrigir. Deus quer te corrigir. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Tem alguém em nosso meio que quer se reconciliar essa noite? Se tiver, dentro dos irmãos, ou irmão Noel, qualquer pessoa, se tiver, não vou forçar, é meu dever só perguntar. Amém? Amém. O Espírito Santo, ele convence, irmãos, né? O homem não pode convencer, o Espírito Santo, ele convence. Senhor Deus, Pai, eis aqui, Deus, os teus servos e servas que têm reconhecido, Senhor, têm reconhecido os seus pecados, que decaíram em amor e se afastaram da tua presença. Talvez, dentre estes, têm se tornado os seus próprios ídolos. Talvez tem priorizado as coisas que estão neste mundo. Contudo, Senhor, eu te apresento os teus servos que hoje reconhecem os seus flagelos, reconhece os seus fracassos. Senhor, passa teu manto santo aqui, Deus, teu sangue carmesim, que perdoa pecados, que lava até o mais profundo da alma. Ah, Senhor, renova as forças dos teus servos, restaura os seus corações. Senhor, temos estado cansados, sobrecarregados das nossas próprias mochilas, cheias de coisas que devem ser lançadas fora, e entregamos tudo isso em tuas mãos esta noite. Perdoe cada um dos teus servos e servas, Pai. Tira, Senhor, 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 tira, Deus, todo o mal, toda a dureza de coração, aquilo que Satanás tem endurecido corações, Pai, que tem estado tão longe de Ti, que esta noite, Deus, possam sair daqui renovados, mediante ao poderoso sangue de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém.